Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer um conceito importante para separar nossos algoritmos em módulos e aumentar a qualidade deles. Nossos algoritmos até agora já estão contando com diversos recursos. Nós conhecemos vários operadores, estruturas de decisão e repetição, vetores e matrizes. Mas nós ainda temos uma limitação. Não importa o quão grande e complexo seja o nosso algoritmo, sempre que nós vamos resolver o problema dele, nós temos que usar um único algoritmo, o algoritmo principal. Muitas vezes, nós conseguimos deixar os nossos algoritmos muito melhores se nós dividirmos o algoritmo em diversos algoritmos menores, com funções bem definidas. Nós podemos fazer essa divisão das tarefas utilizando as subrirotinas, que também são conhecidas como subprogramas. Vamos pensar em um exemplo para entender como as subrirotinas funcionam e qual a principal vantagem delas. Imagine que um general é responsável por manter a ordem em um quartel. É ele quem garante que o quartel esteja seguro e limpo, que os equipamentos estejam organizados e guardados corretamente e que os soldados estejam se comportando da forma adequada. Para que todas essas qualidades estejam presentes no quartel, é necessário que o quartel seja patrulhado, que os equipamentos sejam vigiados, que seja feita a limpeza dos aposentos, que a comida seja preparada e mais um monte de outras tarefas. Repare que apesar da responsabilidade ser do general, ele não realiza quase nenhuma dessas tarefas. Ao invés disso, ele delega as tarefas para outras pessoas no quartel e espera que essas pessoas realizem a tarefa corretamente. Por exemplo, se uma área do quartel precisa ser patrulhada, o general escolhe um soldado e manda ele patrulhar aquela área. O soldado simplesmente realiza a tarefa, produzindo um resultado esperado pelo general, que é a manutenção da segurança no quartel. As subrirotinas funcionam de forma semelhante. Nós definimos pequenos algoritmos separados do algoritmo principal e sempre que precisamos que aquela tarefa seja realizada, ao invés de executar suas instruções no algoritmo principal, nós invocamos a subrirotina e esperamos que ela produza o resultado que nós desejamos. A utilização de subrirotinas trazem diversas vantagens. Por exemplo, elas ajudam a dividir a complexidade do problema, porque ao invés de ter um único algoritmo realizando várias tarefas diferentes, nós podemos ter algumas subrirotinas responsáveis por essas tarefas. As subrirotinas também têm a vantagem de ser reutilizáveis. Isso significa que se eu crio uma subrirotina para realizar uma tarefa específica, sempre que eu precisar executar aquela tarefa novamente, eu posso usar a mesma subrirotina. Outra vantagem das subrirotinas é que elas deixam o algoritmo mais fácil de manter. Por exemplo, se eu tenho um programa que precisa calcular em diversas etapas diferentes o salário de um ou mais funcionários de uma empresa e em algum momento as regras de cálculo do salário mudam, eu só preciso alterar o algoritmo da subrirotina e a mudança já vai refletir em todos os outros trechos do algoritmo principal que usam esse cálculo. E se eu posso fazer as mudanças em um só local, isso também significa que eu só preciso corrigir erros em um local. Além disso, as subrirotinas também facilitam a tarefa de encontrar o local do erro. Por exemplo, se os salários estivessem aparecendo com valores incorretos no nosso programa, é altamente provável que o defeito esteja na subrirotina que calcula o salário. Nós vamos ver nas próximas aulas os dois tipos de subrirotinas que nós podemos usar em nossos algoritmos na lógica de programação: os procedimentos e as funções. E aí nós vamos aprender como utilizá-las e qual é a diferença entre as duas. Então, até a próxima aula.